Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. E aí, todos bem? Estamos nós aqui quinta-feira para mais um vídeo do canal Espírita. Eu espero que você esteja ligadinho aí, que você já esteja com papel e caneta na mão para anotar os textos que nós vamos trazer aqui, que são muito importantes para que depois você vá para o seu lugar secreto, fale com o Espírito Santo e peça para ele te ensinar e lembrar aquilo que Jesus falou, tá bom? Para você que está passando pela primeira vez aqui no canal, pode se perguntar assim, por que inspire-se? Simples, porque a inspiração para viver nos foi dada através da mensagem da cruz, através de Jesus Cristo, morte e ressurreição, amém? Bom, gente, hoje eu quero ser bem claro sobre aquilo que eu vou falar, porque assim, nós sabemos que somos falhos e pecadores, mas sabemos que fomos justificados por Jesus Cristo. Mas não que essa justificação nos faz limpos do pecado, porque quando acordamos, passamos o dia, vamos até a noite antes de dormir, pecamos, pensamos coisas ruins, temos atitudes ruins e tudo mais. Mas nós temos que lembrar sempre da palavra que fala assim, sobre a questão da morte de Jesus, e quando ele morre, o pecado também morre. Então nós temos que lembrar sempre que o pecado não mais faria parte das nossas vidas, porque Jesus morreu por nós e nós morremos para o pecado, porque nós somos novas criaturas nele. Mas fica bem claro que, infelizmente, a nossa carne podre, a nossa carne fraca, nos torna falhos e pecadores. Mas com Jesus podemos ser menos falhos e menos pecadores. Amém? Mas tenha certeza, quando você segue o caminho, verdade e vida, você começa a entender certas coisas e começa a reter mais tudo aquilo que você fazia anteriormente. Amém? Hoje eu quero trazer o texto, anota aí. Romanos, capítulo 6, eu vou ler dos versículos 6 até o versículo 11. Amém? Então que você coloque isso na mente, porque o Espírito Santo ele vai dar discernimento para você, ele vai ensinar, ele vai continuar falando para você aquilo que tem que ser feito, aquilo que é, o que não é, aquilo que você esqueceu, ou que você não sabe mesmo e quer saber, o Espírito Santo vai te dar, tá bom? Então vamos lá, Romanos 6, dos versículos 6 ao versículo 11. Amém? Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois, quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado. Mas agora que ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém? Bom, e uma coisa muito importante também, que nós percebemos aqui, é que quando Jesus fala aqui que Jesus morreu para o pecado, quer dizer que ele morreu para as leis e se fez vivo para a graça, para a glória de Deus. Então isso vem a nos fazer entender exatamente aquilo que Paulo falou sobre a antiga aliança. Ele falou que o Antigo Testamento é o ministério da morte. E Jesus aqui nos deixa bem claro o quê? Aqui ele deixa bem claro que nós viveremos com ele, para ele, livres do pecado que era do ministério da morte, da antiga aliança. Então quando fala aqui, ó, sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo. E aqui neste tempo onde está sendo escrito esse texto, é justamente naquele período em que ainda nem todos conheciam Jesus Cristo e muitos ainda viviam sob a lei. Ainda hoje, na verdade, muitos vivem sob a lei. Por isso que Paulo fala assim, ó, então do que valeu Jesus morrer? Foi em vão? Então nós temos que ter esse discernimento. E aqui quando ele fala que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, é porque nós não mais deveríamos olhar para as leis, nem para os mandamentos. Aqui, nessa época, principalmente, foi bem claro, ó, não é mais lei, é glória de Deus. E também aqui quando fala, olha, quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Olha só, quando morremos com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, nós somos libertos do véu, somos libertos das mentiras do Antigo Testamento. Então aqui, de uma forma bem suave e tranquila, tudo que nos foi deixado, que Jesus até fala que o Espírito Santo há de nos lembrar,
do que ele falou, do que ele disse, fala exatamente sobre isso. Ele morreu para que nós fôssemos libertos de toda a lei, de todo o pecado. Porque o ministério da morte, antiga aliança, você pode ver, é só pecado, é só morte, é só coisa assim que não frutifica. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. A esperança da vida eterna. Como diz o texto em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho primogênito, para que todo aquele que nele, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Então, uma vez morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Eu creio nisso. A salvação está nele, caminho, verdade e vida. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A vida eterna está nele e nós podemos alcançar essa vida eterna. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. A morte, ela já não tem nenhum poder a partir do momento que nós vivemos para Jesus. A morte não tem mais poder sobre nós, porque nós sabemos que essa vida, a vida nessa terra é tão passageira que a morte não nos subjugará. Não temos que temer a morte. Não temos que temer a morte, porque a morte é um processo necessário para que tenhamos vida. Vida plena, vida eterna. Claro, dependendo da escolha que você faz. Porque as escolhas que você faz é que vão dizer se você terá uma vida eterna ou se você viverá morto. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Olha só, quando Jesus morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Porque quando partimos daqui, nós seremos libertos de todo o pecado. Aqui, a nossa carne fraca e podre, ela ainda pode pecar, pode falhar. Mas a partir do momento que nós nos tornarmos uma criatura já ali, perto de Jesus, não haverá mais pecado. Não teremos mais que nos preocupar com o pecado. Mas agora ele vive, é para a glória de Deus. Então, é muito simples. Se ele vive, é para a glória de Deus que também nós vivemos e viveremos. Da mesma forma, considere-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Caminho, verdade e vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aquele que estiver cansado e sobrecarregado, vem até mim. Aquele que quiser vir até mim, pegue sua cruz e siga. Mas tudo isso. Então está muito claro que quando nos envolvemos e escolhemos de uma forma definitiva viver para Jesus, nós temos a certeza da vida eterna, de uma vida plena nele. Porque a morte não terá mais poder sobre nossas vidas, o pecado não terá mais poder sobre as nossas vidas. Então o que você tem que entender nessa mensagem? O que a antiga aliança nos proporcionaria, como aqui nessa época, a lei, ela não mais tem poder porque Jesus morreu e nos fez exatamente novas criaturas nele, livres do pecado, livres do ministério da morte, livres de todas as maldições. Então, nós temos que tomar posse da palavra que diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque estamos vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém? Então é isso, gente. Tenha certeza que a sua escolha de seguir Jesus e fazer aquilo que Ele faz com que o Espírito Santo nos lembre e que nós tenhamos ensinamento no Espírito Santo, nos faz entender que podemos ter vida plena nele, e é só nele, porque não é no homem, não é em mim. Não sou eu falando o que eu estou falando aqui, que sou melhor que você aí. Nós somos iguais, mas a nossa escolha de vida é que nos fará viver para sempre com Ele. Amém? E é isso, gente. Compartilha esse vídeo, fala para as pessoas sobre esse vídeo, fala sobre a morte do pecado em nós para a vida eterna. Amém? É isso aí, gente. Deus abençoe a todos, graças e paz. E sábado estaremos nós aqui novamente para mais um vídeo do canal Espírito. Valeu.